vocês? Bem, vamos continuar agora. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Vamos começar agora, continuar, na verdade, o módulo 11. Nós falamos sobre sujeito no primeiro vídeo e agora nós vamos falar sobre predicado. Então, vamos lá, gente. Predicado. Nós temos três tipos de predicado. O predicado é aquilo que está falando sobre o sujeito ou a ação que o sujeito estava praticando, a ação que o sujeito praticou. Então, eu tenho três tipos de predicado. Eu tenho o predicado verbal, eu tenho o predicado nominal e eu tenho o predicado verbo nominal. O que eu tenho que olhar para saber se é um verbo, se é um predicado verbal, se é um predicado nominal ou se é um predicado verbo nominal? Eu vou olhar para o meu verbo. Se o meu verbo for um verbo de ação, ele será um verbo nocional. Automaticamente, ele será um predicado verbal. Predicado verbal, verbo de ação. Se ele tiver um verbo de ligação, ou seja, um verbo que não exprime uma ação, ele será um predicado nominal automaticamente, tá bom? Porque ele está trazendo uma informação sobre o meu sujeito, tá? Algo sobre o meu sujeito. Eu não estou trazendo uma ação do meu sujeito, tá? Então, eu tenho um predicado que vai referenciar esse nome, vai referenciar esse substantivo que está sendo especificado ali. Por isso, um predicado nominal, tá? E um predicado verbo nominal é um predicado onde eu tenho um verbo de ação em que eu reconheço que o meu sujeito fez uma ação, porém eu trago um nome que caracterize o meu sujeito. Aí eu tenho um predicado verbo nominal. Vamos exemplificar cada um e aprofundar um pouquinho mais? Nos predicados verbais, gente, o meu núcleo é o verbo. Sempre, predicado verbal, meu núcleo é o verbo. Núcleo, dentro da gramática, é a informação principal. Sempre que eu tenho núcleo, é onde eu tenho, é a palavrinha-chave, é a minha informação principal. Seja em qualquer, uma anotação aqui, seja em qualquer nível de análise, tá? Seja qualquer tipo de núcleo. Dentro da gramática, o núcleo é aquele que contém informação principal. Núcleo do sujeito, núcleo do predicado, núcleo do sintagma nominal, etc, tá bom? Então, o núcleo é aquele que traz a informação principal, tá? Então, o núcleo do meu predicado verbal sempre vai ser o verbo, porque a principal informação é a ação que o meu sujeito praticou. Então, predicado verbal, o núcleo sempre vai ser o verbo, sendo que esse verbo é um verbo de ação. Aqui eu já entro no campo da transitividade verbal. Quando eu tenho, aqui a gente não vai falar muito especificamente disso, mas eu vou citar porque é importante. Quando eu tenho um verbo de ação, ou seja, isso não é possível num verbo de ligação, tá? Um verbo que não traz uma ação. Quando eu tenho um verbo nocional, ou seja, um verbo de ação, ele pode ser transitivo, sendo transitivo direto ou indireto, ou intransitivo. Quando ele é transitivo, ele precisa de complemento. A menina jogou. Quem joga, joga alguma coisa, certo? Ela praticou uma ação. O meu verbo, ele é de ação, certo? Só que tá incompleto aqui. Então, o meu verbo, eu já sei que ele é um verbo transitivo. O verbo jogou aqui nessa oração é um verbo transitivo, ou seja, um verbo que precisa de complemento. Quando eu falo que alguém joga, eu falo que alguém joga algo. Ou seja, eu não preciso de uma preposição para poder introduzir o meu complemento. O complemento é aquilo que vem para completar a minha frase, para minha frase ficar linda, perfeita, maravilhosa. A menina jogou, tá incompleta. A menina jogou bola. Aí tá completa. Por quê? Porque eu coloquei o complemento verbal bola. Eu precisei de uma preposição para introduzir esse complemento? Não. A menina jogou bola. Pronto. Agora, a menina gosta. Gosta de quê? Eu já sei que precisa de um complemento. Então, eu sei que gosta aqui é um verbo transitivo indireto. Por que transitivo indireto, professora? Porque quem gosta, gosta de algo. Então, aqui eu preciso de uma preposição para poder introduzir o meu complemento verbal. A menina gosta de sorvete. Então, aqui eu já tenho um caso. Os dois casos são casos de
de predicados verbais, porque trazem uma ação, o verbo são verbos de ação, porém, em um eu tenho um verbo transitivo direto e no outro exemplo eu tenho um verbo transitivo indireto. E verbo intransitivo são aqueles verbos que não precisam de complemento. A menina morreu. Ela fez a ação, foi uma ação, né, de morrer, só que não precisa de um complemento. Aqui já está a informação completa da minha oração, certo? Agora, se eu colocar assim, a menina morreu de insuficiência renal. Então, aqui eu tenho uma informação a mais, mas não é um complemento. Não é sempre que vem uma informação ali na frente do verbo que eu tenho um verbo que seja transitivo. Não, às vezes aquilo ali só é um termo acessório, né, para indicar algo sobre o sujeito, que não é a mesma coisa da caracterização do sujeito, tá bom? Mas eu não vou entrar nisso de forma muito aprofundada para não confundir a cabeça de vocês, apesar de que vocês já viram isso em outro momento, lembram? Predicativo do sujeito, predicativo do objeto, tá? Não vou entrar de forma muito aprofundada, mas vocês sabem que existem esses termos aqui dentro da análise sintática, a esse nível que eu já estou fazendo. Quando eu tenho um predicado nominal, eu tenho um verbo não nocional, ou seja, um verbo de ligação. O verbo de ligação, ele vai introduzir uma informação sobre o meu sujeito, certo? Seja ele uma característica, normalmente é uma característica. Se é uma característica... Gente, sempre que eu tenho um predicado nominal, eu tenho um predicativo do sujeito logo em seguida. Por quê? Porque o meu verbo é um verbo de ligação. Esse verbo de ligação vai introduzir uma característica do meu sujeito. E é isso, tá? E essa informação sobre o sujeito se chama predicativo do sujeito. Então, o núcleo será o verbo e este nome que está caracterizando o sujeito. A menina é bonita. O verbo ser sempre vai ser verbo de ligação. Então, aqui em suas várias flexões, tá? Flexão de modo, de tempo. Então, aqui, quando eu vejo o verbozinho ali, eu já sei que eu tenho um predicado nominal, tá? Então, é um verbo de ligação. E aí, eu tenho bonita. Bonita é um adjetivo que está caracterizando o sujeito menina, certo? Então, aqui eu tenho e bonita como núcleo, tá? Do meu predicado nominal. E aqui eu tenho um predicado nominal porque não está indicando nenhuma ação feita pelo sujeito, somente uma caracterização, uma informação sobre o meu sujeito, tá? Depois eu tenho o predicado verbo nominal. O que é um predicado verbo nominal? É um predicado que traz uma ação do meu sujeito e trago também um nome que caracterize o meu sujeito. Então, eu tenho os dois em um só predicado. Tenho um verbo de ação, mas eu tenho uma característica, ou seja, eu tenho um predicativo do meu sujeito também. Por exemplo, no caso da oração, ela chegou ansiosa por notícias. O verbo chegar indica uma ação, certo? Ansiosa já é uma característica da ação, da forma como ela chegou. Então, é uma característica do meu sujeito. E chegou aqui indica uma ação, certo? Então, aqui está indicando o modo como chegou. Então, aqui eu tenho um predicado verbo nominal. Da mesma forma, tem outro exemplo aqui na página 63. Inclusive, na página 63, no Para Concluir, no tópico Para Concluir, tem 2 quadrinhos bem bacanas de vocês olharem, que é um quadrinho bem resumidinho aí do que são os sujeitos que nós estudamos aqui na videoaula passada e de quais são as classificações de predicado, tá bom? Que nós vimos agora. E aqui como exemplo do predicado verbo nominal, nós temos essa frase aqui bem explicativa. Os leitores acharam estranho o texto. Acharam é um verbo nocional, achar, né? A ação de achar algo. Mas aqui, esse verbo nocional, ele traz uma característica, ele traz um nome, certo? Acharam estranho. Aqui, estranho indica uma característica da forma como o sujeito achou, tá?
Então, aqui eu tenho duas informações, né? Eu tenho dois núcleos em um tipo de predicado. Por isso, predicado verbo nocional. Eu abarco as duas coisas que eu acabei de ver, tanto no predicado nominal quanto no predicado verbal, em um só predicado. Beleza? Gente, de forma bem detalhada e geral, isso é predicado. Então, é muito importante que vocês estejam atentos a esse módulo em específico, porque ele é a base para os estudos sintáticos. Todos os outros níveis de análise sintáticas, eles precisam, é preciso que nós saibamos o que é sujeito e o que é predicado, porque sempre é citado sobre sujeito e sempre é citado sobre predicado ou sobre verbo, transitividade do verbo. Então é importante que vocês não deixem esse estudo sobre sujeito e predicado, que é tão básico, passar, porque senão vocês não podem conseguir fazer análises mais profundas sintáticas posteriormente, tá? E também é preciso saber sobre sujeito e predicado, achar o que é sujeito e achar o que é predicado ali, para as nossas construções textuais, quando a gente faz concordância, nominal, concordância verbal, saber a que pertence ali, a que parte que pertence aquilo ali, tá bom? Cada partezinha do meu período, da minha oração, tá? Então, é isso, gente. Anotem as dúvidas de vocês, lembrando que plantões de dúvidas são momentos para nós tirarmos dúvidas, mas também para nós corrigirmos exercícios e fazer exercícios também que eu não mando para casa. Então, é um momento de aula mesmo. Então, estejam presentes, tá? Nos plantões de dúvidas é de extrema importância e de extrema satisfação que vocês estejam lá, tá? Que vocês estejam nas aulas online. Então, anotem as dúvidas de vocês e caso não tenham, compareçam, porque no decorrer no decorrer dos exercícios que nós vamos fazendo, podem surgir dúvidas que vocês não tiveram assistindo o vídeo, ou vocês podem aprofundar um pouco mais através dos exercícios que nós fazemos no momento do Zoom, tá? Então, até a próxima aula e espero ver vocês nos plantões.